pessoal, meu nome é Amanda, eu sou escrevente aqui no primeiro tabelião de notas de protesto de Mogi-mirim em São Paulo. E hoje iniciaremos o nosso programa, que é o Tira Dúvidas do primeiro tabelião. Periodicamente lançaremos vídeos para esclarecer dúvidas frequentes. Para você que trabalha em cartório, esses vídeos serão uma oportunidade de vocês aprenderem um pouco mais com os nossos colaboradores. E para você que é cliente, esses vídeos é uma oportunidade para você tirar dúvidas direto da sua casa. Hoje, no nosso primeiro programa, está aqui com a gente a nossa tabeliã Karine, que vai responder sobre dúvidas de testamento. Então, fiquem ligadinhos aí com a gente, que vai ser bem legal. Vamos lá? Bom, chefe, a gente recebeu algumas perguntinhas e a primeira dúvida é: quem pode fazer um testamento? O testamento ele pode ser feito por qualquer pessoa maior de 16 anos, desde que ela esteja lúcida. Isso é um fato bem interessante, porque o testamento é um dos únicos documentos que podem ser feitos pelo menor de idade entre 16 e 18 anos sem a assistência dos pais. O que pode ser registrado em um testamento? A pessoa ela pode deixar o que ela quiser sobre o patrimônio dela, para quem ela quiser, lógico, né? Respeitando a legítima, que a gente não pode entrar na parte dos herdeiros necessários. Inclusive, ela pode nomear tutor se ela tem um filho menor de idade, ou se ela tem um filho que é interditado, então ela também pode nomear quem ela gostaria que fosse o curador desse filho, né, quando ela vier a faltar. Perfeito. Hoje em dia tem muitas redes sociais que têm milhões de seguidores. Essas redes sociais, elas podem ser nomeadas em um testamento para que tenha alguém que herde? Podem, né? Isso é uma novidade que o pessoal está usando muito justamente por isso, né? Que é o patrimônio intelectual que eles falam, né? Que não é o patrimônio mensurável. Então, você pode deixar tanto a parte de Instagram, hoje tem várias redes, né? Que você pode já deixar isso em testamento também. Como fazer um testamento? Os três principais tipos de testamento que a gente tem hoje em dia é o testamento público, que é feito pelo tabelião para transportar para o documento a vontade do testador. Hoje ele ainda é assinado pelo testador, o tabelião e mais duas testemunhas para comprovar que essa realmente era a vontade do testador. Também existe o testamento cerrado. Ele não é muito utilizado pela dificuldade, mas ele existe e nós aqui já fizemos alguns. Como ele é feito? O próprio testador, ele escreve esse testamento, ele traz para o tabelião, que vai verificar se tem alguma rasura, né? Ele vai serrar, vai costurar realmente esse testamento, e aí ele faz, no livro do cartório, é feito somente o termo constando esse serramento, e nesse termo assina-se o testador, as duas testemunhas e o tabelião, e também tem a possibilidade do testamento particular. Esse é feito pelo próprio testador, né? Ele que vai fazer de próprio punho, e é assinado por três testemunhas. Esse não fica em livro em cartório, não tem essa segurança jurídica. Certo. O testamento cerrado, que você disse que a gente costura, o tabelião tem acesso a todo o conteúdo ou é apenas o cliente que tem acesso a esse conteúdo e é uma surpresa no final? O tabelião, ele simplesmente ele verifica se realmente há rasuras, ele tira dúvidas, né, lógico, do testador para verificar se o que ele está colocando ali está dentro da lei, do que é permitido, faz a orientação, porém o conteúdo ele não fica no livro. Então, o conteúdo só vai ser divulgado realmente na hora que esse testamento ele for aberto, lembrando que ele só pode ser aberto perante o juiz, senão ele é invalidado. Bem interessante. Bom, vamos lá. Quais as vantagens, então, de fazer um testamento público em cartório? Eu digo que é a segurança jurídica, né? É a fé pública do tabelião para confirmar que aquela pessoa está lúcida, que realmente ela foi orientada na melhor maneira, né? E principalmente porque o testamento é um ato para o futuro, que a gente diz, né? Sim, com certeza. Ele é feito hoje, mas ele vai ter eficácia só lá no futuro, quando essa pessoa vier a faltar. Então, é muito importante essa confirmação que ela realmente estava lúcida, que ele amanhã não vai ser... ele vai estar dentro do que a lei permite, que essa vontade desse testador, ele realmente vai ser cumprido. Perfeito. Quando a gente fala de testamento, né, é claro que é um documento que ele só vai ter validade após a morte. Mas em uma eventualidade, a pessoa não faleceu ainda
e alguém queira ver esse testamento. Não é possível. Não, hoje o testamento ele é um ato sigiloso, embora ele tenha esse nome de testamento público, né? Ele só vai ter a publicidade após o falecimento. Enquanto o testador for vivo, a publicidade é só para ele, somente para a própria pessoa é permitido entregar uma certidão, por exemplo, desse testamento. Para terceiros, somente após o falecimento, mediante a comprovação da certidão de óbito. Perfeito. Então, em caso do testador, por exemplo, perder esse documento, o traslado dele seria ele solicitar diretamente. Ele solicitar, aí o público, não o cerrado, Isso, né, como a gente explicou, o público ele fica no livro, então o próprio testador ele pode solicitar uma certidão do ato se ele eventualmente perder o traslado. Perfeito. Se acontecer uma eventualidade desse testador acabar perdendo a lucidez, por exemplo, não sei se existiria algum motivo para que seja necessário ver. Não seria possível nem por autorização judicial, por exemplo, ser solicitado esse documento. Com autorização judicial, sim. Né? A segunda possibilidade, porque aí o juiz pode solicitar, se alguém for contestar eventualmente numa interdição, houve alguém localizou, por exemplo, esse traslado na casa, né, dessa pessoa, e aí solicita-se alguma informação, o juiz, sim, com certeza, é possível. Perfeito. É possível alterar ou revogar um testamento? Enquanto a pessoa, o testador, for lúcido, é totalmente possível. Isso a gente deixa muito claro, inclusive, quando a gente lavra o testamento aqui, que se amanhã aconteceu alguma alteração, né, brigou com aquela pessoa, a gente não sabe como é um testamento, é um documento que vai ter eficácia lá no futuro, várias coisas podem acontecer. A qualquer momento você pode revogar, fazer um novo, alterar para quem você quer deixar aquele bem específico, totalmente possível. É possível um casal fazer somente um testamento? Não. No Brasil é proibido o testamento conjunto, né? Que a gente fala que era um casal atestando no mesmo ato. O testamento ele é individual, então o marido faz o seu e a esposa faz o dela separadamente, inclusive. O testamento ele precisa ser feito no município de residência do testador ou ele pode ser feito em qualquer cartório do Brasil onde a pessoa escolher? Não, o testamento presencial ele pode ser feito por qualquer tabelião da confiança do testador. Eu falo que esse é um ato que ele realmente requer uma confiança, né? Você tem que confiar em quem vai lavrar o seu documento, que vai ter validade a hora que você não tiver mais aqui. Com certeza. Então, qualquer cartório da confiança, tabelião da confiança, a pessoa pode comparecer. Sim. Aproveitando que você disse sobre presencial, existe a possibilidade de um testamento digital? Muito discutido ainda. Eu defendo que sim, porque você tem várias formas de validar, que é melhor a validação da lucidez do que a gravação da videoconferência, por exemplo. Verdade. Né? Então, eu falo que é mais uma prova de que aquele testador realmente era aquela vontade dele, que ele estava lúcido e vai ficar ali gravado para o futuro. Então, eu acho totalmente possível. É que hoje no mundo digital, né, fazer as coisas digitais acaba sendo, assim, tendo uma facilidade muito maior, né? E se tem essa questão que não precisa ser, né, no local de residência, às vezes... É que o digital, aí existe a competência que o CNJ estabeleceu. Por isso que eu deixei muito claro que é o físico, né? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados no digital. Entendi. Então, por conta da competência, pessoal, vai ter que verificar certinho aí com o tabelião que vocês queiram fazer, né? Justamente. Para ver se é possível fazer digital. Mas se for, é uma benção, né? Uma facilidade. Com certeza. Bom, vamos para a próxima. Havendo testamento, ainda é necessário fazer um inventário? Sim, essa é uma dúvida frequente. As pessoas acham que fazer um testamento é amanhã eu não preciso fazer um inventário. Quando eu falecer, automaticamente eu registro o testamento e os bens estão transferidos. Não é assim. A diferença de você falecer com e sem testamento é qual? Sem o testamento, é feito o inventário e os bens vão seguir a partilha que a lei estabelece, né? Hora que você faz a opção pelo testamento, a parte, não a sua legítima, né? Sua legítima fica resguardada, segue aí a lei, porém a parte disponível do seu patrimônio vai seguir a sua vontade, ela vai ser destinada para quem você deixou em testamento. Mas mesmo com o testamento é obrigatório o inventário. O inventário. Perfeito.
Uma pergunta que é bem interessante, em minha opinião, né? O que acontece se o testador ele perder a lucidez após a realização do testamento? Após a realização do testamento, o testador perder a lucidez não invalida o ato. Certo. A questão da lucidez ela tem que ser analisada na lavratura, no momento da lavratura, né? Então, por isso, muito importante as testemunhas, por isso, dependendo do caso, a gente orienta o testador se ele tem interesse em obter um atestado médico, a gente pode fazer uma gravação por vídeo dele, mesmo no presencial, para estar arquivando aqui. Então, a gente tem várias formas de comprovar a lucidez dessa pessoa no momento do ato, que é esse momento que vai validar ou não esse testamento. Perfeito. Então, sendo assim, após a realização do testamento, independente do que venha acontecer com a pessoa, ele estando lúcido no ato, vai estar válido. Ele vai ser válido. É preciso comprovar durante o momento, né, na hora que for fazer o testamento, que você realmente é o proprietário daqueles bens que você está mencionando no testamento, ou isso só na hora de utilizá-lo mesmo? No momento do testamento, não. Por quê? Porque não é aquele momento que é a transferência. Então, a propriedade ela vai ser comprovada no inventário. Né? Acontece muito, eu oriento até os meus clientes o quê? A pessoa, muitas vezes, ela acha que ela fez o testamento de um bem específico, ela não pode mais vender, não pode mais dispor daquele bem. Não. Continua com a propriedade daquele bem. Então, aconteceu um imprevisto, amanhã eu preciso vender, eu fiz o testamento, eu não posso. Não, você pode vender esse bem, né? O que vai acontecer é que ou você amanhã faz outro testamento, revogando aquele, alterando o bem, ou não, era só aquele bem, não quero mais, automaticamente a gente chama esse testamento de testamento caduco. Por quê? Porque ele perdeu o objeto, aquele bem que ela deixou em testamento, ela vendeu em vida, e não precisa, então ele não tem mais para quem ser deixado. Entendi. Quando tem vários bens no testamento e alguns são vendidos, mas não todos, o testamento ele continua valendo só para os demais? Isso. Ele perde a eficácia em relação ao que foi vendido porque ela não vai ser mais proprietária. Sim. Né? Porém, ele continua válido em relação aos demais. Da mesma forma, muitas vezes a pessoa tem só um compromisso no momento do testamento, mas lá no futuro, quando ela vem a faltar, ela já é proprietária, com escritura, registrado, totalmente válido. Perfeito. Em casos de pessoas que estão internadas, por exemplo, ou não conseguem sair de casa por ser acamado ou alguma outra questão, o tabelião pode ir até eles para fazer o testamento? Pode. A questão do deslocamento, o tabelião só pode lavrar, né, no próprio município. Ele pode sim, o fato de estar acamado não impede o testamento, desde que a pessoa esteja lúcida. O pessoal confunde muito, né? A gente vê, mas o meu pai não anda mais, mas ele queria conversar com você. A gente vai até a pessoa, desde que seja aqui em Mojimirim, sem problema algum. O importante é sempre a lucidez. Havendo feito o testamento público, é possível fazer um inventário de forma extrajudicial? Hoje sim, o CNJ já regulamentou. Você precisa fazer o processo de registro de testamento e nesse processo solicitar autorização para fazer o inventário de forma extrajudicial. Lembrando sempre que para o inventário ser feito de forma extrajudicial, todas as partes têm que estar em consenso, têm que estar de acordo. Maravilha. E qual é o valor para ser feito o testamento público? No estado de São Paulo, o valor do testamento é de R$ 2.383,91. Esse valor ele altera, né, porque a tabela é estadual e altera todo ano. Então, esse ano, 2025, é esse. É esse valor. Maravilha. Bom, gente, esse foi o nosso Tira Dúvidas sobre testamento com a nossa tabeliã. Foi um momento muito legal em compartilhar essas informações, esse conhecimento com vocês. E a gente espera que vocês estejam com a gente nos próximos vídeos. Se surgir alguma dúvida, mandem para a gente ou comentem aqui no vídeo. Pode entrar em contato com a gente via WhatsApp, os nossos telefones que estão em nosso site também aqui no Instagram. Fiquem à vontade para perguntar. A gente está aqui para levar mais conhecimento àqueles que procuram. Obrigada. Eu que agradeço, foi muito legal. Esperamos vocês nos próximos. Tchau, tchau.